Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 3, 13 a 18. Eu estou com o meu smartphone aqui, eu vou ser bem preciso no horário. Algumas pessoas acham que eu falo rápido, eu acho um absurdo essa acusação, né? Mas eu vou falar rápido hoje, né? Eu falo normal, mas eu vou falar rápido hoje. 2 Coríntios 3, verso 18, verso 13 até o verso 18. Palavra de Deus que eu vou falar sobre retirando o véu para encontrar a Cristo. 2 Coríntios 3, verso 13 a 18, diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai bendito, nós pedimos graça do Teu Espírito, graça do Senhor sobre nós essa noite. Pedimos que a luz do Evangelho resplandeça sobre corações aqui. Aqueles que têm algum véu esta noite, véu que está tapando a compreensão, o entendimento, eu peço que o Senhor, pela graça, pelo Teu poder, tire esse véu e revele Jesus. Seja qual for o tipo de véu, que o Senhor faça uma obra poderosa. Toda arma forjada contra quem quer que seja aqui, que seja destruída em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa passagem é uma passagem interessante, mas é uma passagem um pouco complexa. Porque quando ela é usada em Paulo, eu queria que abrisse Êxodo 34. Paulo vai falar em 2 Coríntios, ele já está fazendo uma aplicação de uma situação de Êxodo 34, de um episódio muito conhecido, porém aí em Êxodo 34, verso 33, ali está a história propriamente dita. Que história era essa? A história é a seguinte: Moisés, como aquele homem que conseguia subir para falar com Deus e ficar 40 dias, está falhando aqui, ficar 40 dias lá em cima, e sem problema nenhum, quer dizer, cadê a fome? Beber e comer o quê? Bom, ele estava debaixo de uma graça tremenda. E esse Moisés, quando descia, quando estava falando com Deus, o rosto dele brilhava. E o rosto dele brilhava, e não só isso, quando o Senhor... Azul, perfeito. Então, quando o rosto dele brilhava, não somente acontecia isso, mas também onde ele estava falando com Deus no tabernáculo, o Senhor descia com uma nuvem. Então, o que acontecia? O tabernáculo ficava no meio, aquela tenda da revelação ficava no meio, e do lado as 3 milhões de pessoas, 2 a 3 milhões de pessoas, mas como estava no meio, todo mundo via que a nuvem descia onde Moisés estava, sabia que Deus estava falando com ele. Isso era o que todo mundo sabia, mas quando se aproximava de Moisés, ele estava com o rosto brilhando. E o que acontecia? Eles não podiam olhar para ele porque o rosto dele brilhava. E é o que está escrito aí no verso 33 a 35. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. E aí no 34 vai dizer: mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Isso aqui tem muita coisa profunda aí, tratando de quê? Que existe na presença do Senhor uma glória transmitida para cada um de nós. Uma coisa bem simples: você está aqui essa noite, você estava aqui domingo passado, você estava numa conexão, você está presente numa macro, e na presença do Senhor há uma glória, há um comunicar da presença dele. E você sente alguma coisa, é claro que você pode interpretar que você está sentindo emocionalmente. Não, não é. Não é da sua psique, é do seu pneuma, é do seu espírito. Então você está sentindo alguma coisa no espírito.
É porque as coisas de Deus são espirituais. Mas mais do que isso, essa glória, no momento hoje, ela não é como funcionava com Moisés. Moisés, a glória vinha sobre ele e brilhava o rosto. Mas esta glória desvanecia. Essa glória ia minguando. E esta é a questão que Paulo está levantando aqui em 3 aspectos. Paulo está dizendo uma coisa que é meio chata. A história de Êxodo não diz isso. A história de Êxodo conta como é que foi, como eu acabei de ler para vocês. Moisés estava lá, botava um véu no rosto e o povo via que ele estava brilhando o rosto, não podia vê-lo para poder ouvir as palavras, ele botava um véu e falava por baixo do véu. Então eles podiam olhar para ele porque o brilho estava por baixo do pano. Não davam para ter problema com isso. Mas Paulo diz uma coisa que não está naquela história. Ele diz que Moisés colocava aquele véu, não é porque as pessoas estavam vendo Moisés e não conseguiam vê-lo por causa do brilho. Ele colocava aquele véu porque o brilho ia diminuindo. Ele falava com Deus, estava brilhando. À medida que ele ia passando o tempo, o brilho ia diminuindo, ou, se você quiser, na linguagem de 2 Coríntios, desvanecendo. Então, aquele brilho, ao diminuir-se, você podia, como judeu, você falava, que estranho, a glória está indo embora da vida de Moisés. Rapaz, estava melhor quando ele estava brilhando, agora não, tem alguma coisa errada. Então, a pessoa podia estar interpretando alguma coisa nesse desvanecimento do brilho. De repente, estava brilhando muito, meia hora depois, quase não estava brilhando nada. Então, Moisés colocava aquele véu sobre o seu rosto para não dizer, para não perceberem as pessoas que ele tinha perdido já o brilho. Então, era uma proteção da própria liderança de Moisés. Isso, para nós aqui, é bem forte, porque é isso que está escrito no texto de 2 Coríntios, mas não, ele não fala só isso. Ele fala de uma outra coisa. Se você quiser colocar aí na tela, no verso 16, que a gente estava vendo, 2 Coríntios 3, aí você vai ver que os judeus, ele faz uma aplicação, no 15, por favor. No 15 vai dizer assim, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Aí a segunda aplicação de Paulo. Paulo vai dizer assim, os judeus, quando estão na sinagoga, e eles ouvem a palavra sobre o Messias, eles não entendem. Por quê? Eles não entendem? Tem um véu no coração deles. Tem uma cobertura, tem uma falta de compreensão que é derivada da própria situação do judeu. E isso é tão forte que se você chegar em Israel, dias atrás, o pastor Marcos Sampaio estava lá, nós estamos planejando uma viagem a Israel com a liderança, e ele estava lá em Israel e ele mandou uns vídeos para mim de judeus ortodoxos tentando invadir uma igreja cristã, messiânica, portanto, invadir e quebrar tudo. Aí chamaram a polícia e começou a briga, a polícia contra os judeus ortodoxos, judeus ortodoxos jovens. Porque os judeus, eles não somente não acreditam porque tem um véu, como eles xingam Jesus de tudo que é palavrão. Por que eles fazem um negócio desse? Não só há um véu, mas aquele véu, além de cobrir a compreensão, ele tira deles, inclusive, o respeito, e eles atacam de maneira absurda. Se você ler o Talmud, você vai descobrir no Talmud que os judeus dizem que Maria era uma prostituta. Eles vão dizer várias coisas horrorosas sobre Jesus. E tudo isso por causa desse véu que está posto. Mas ele vai fazer a terceira coisa, que é o verso 16, que eles vão colocar aí na tela, que ele vai dizer a terceira aplicação. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então você começa a perceber que há uma metáfora forte, mas há uma metáfora aplicada às nossas vidas, muito séria, que essa compreensão de Jesus não é um ato de que eu quero compreender, eu quero crer, eu decido crer. Não é assim. O véu é retirado num processo simultâneo e paralelo com a conversão a Cristo Jesus. Ou seja, sem retirar o véu não há conversão, e sem conversão não há retirada de véu. Se a pessoa não se converte, não entende. E se a pessoa não entende, não se converte. Há uma simultaneidade nessa figura de Moisés.
Então, voltando, Moisés, em primeiro lugar, está dizendo que aquele véu é só para cobrir uma glória que vai morrendo. Em segundo lugar, ele diz, as pessoas que não creem em Cristo, elas têm como que um véu para não entender. E a terceira coisa, que a pessoa, quando se converte, a pessoa é arrancada desse véu. E eu queria fazer uma aplicação exatamente nessa história tão profunda, acerca de alguns véus que cobrem os corações das pessoas. Nós conhecemos muita gente, nós andamos com pessoas, nós falamos de Jesus, nós convidamos pessoas para o influente, nós temos pessoas que visitam a comunidade, nós temos pessoas que estão próximas de nós, nas nossas conexões, eles ouvem coisas, eles veem coisas, pedem oração, Jesus responde à oração, mas um véu está sobre eles, eles não compreendem. Primeiro véu que eu queria falar com você é o véu do achismo. Esse véu significa, de um tempo para cá, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo entende política, todo mundo entende de ciência, todo mundo entende de ivermectina, todo mundo entende de vacina, todo mundo entende de tudo. As pessoas sempre com a rede social se tira que as pessoas estão tendo opinião. Aqui, de fato, a rede social é importante, tem um meio de você opinar, você dizer alguma coisa, mas você imagina, uma pessoa faz alguma bobagem na rede social. Essa semana teve uma pregadora chamada Vitória Santos que pregou em um determinado aniversário e os cristãos não gostaram de ela ter ido para aquele aniversário e acabaram com a raça dela. Por que fizeram isso? Porque eles têm uma opinião. Eu quero dar minha opinião, eu não concordo com você, vou lá e falo. Esse achismo, eu me lembro de uma frase há muitos anos atrás que eu ouvi, eu nunca esqueci essa frase, eu era jovem, eu tinha uns 17 anos que eu vi a frase que dizia assim, é quando se acha que se erra. E nunca mais eu esqueci essa frase, é quando se acha que se erra. Daquele dia em diante, e olha que tem muito tempo, eu decidi, eu não vou falar mais nada no achismo. Eu vou fundamentar tudo que eu falar. Qualquer coisa que eu tiver, um raciocínio, qualquer coisa, eu vou procurar um fundamento, uma base, para eu poder dizer alguma coisa com base em alguma fundamentação que seja consistente. Então, a ideia do achismo, todo mundo tendo uma opinião sobre as coisas, opinião sobre a igreja, opinião sobre salvação, opinião sobre a vida cristã, opinião sobre a igreja, opinião sobre pastor, opinião sobre Deus, opinião sobre Bíblia, opinião sobre tudo. Dias atrás eu estava conversando com um advogado bem conhecido, bem famoso, uma pessoa muito preparada, e eu fui falar para ele sobre evolucionismo e criacionismo. E você sabe que Marcos Eberlin, ele diz claramente que a Terra tem 6.000 anos. 6.000 anos. Ele diz por quê? Porque foi criado por Deus, e Deus cria isso aí. Aí ele tem várias teorias comprovando isso, as camadas da Terra e tal, mas é cientista. Aí o advogado falou, não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu sou evolucionista, não acredito nessa bobagem. Aí eu falei, desse jeito, falei, deixa eu falar um negócio. Você é professor, né? Você é professor, você é uma pessoa capaz. Eu lhe considero um jurista muito bom. Mas deixa eu falar um negócio assim. Você, no seu quadrado, você domina, e por isso é respeitado. Você não entende nada de biologia, de ciência, de coisa alguma. Respeite a ciência do outro para você ser respeitado na sua. Não apite sobre o que você não sabe. Aí ele, milagrosamente, me ouviu, né? Com uma queimada dessa, eu estava almoçando, estava tranquilo. Aí eu mandei para ele um vídeo do Marcos Eberlin explicando isso. Ele assistiu e disse, muito bom. Gostou demais. Quer dizer, então ele estava receptivo a tirar o véu. Mas existe uma resistência de tudo, todo mundo tem opinião. Davi também tinha uma boa opinião. A arca estava na casa de Abinadab, e ele então disse assim, vamos pegar a casa, isso está em 1 Crônicas 13. Então vamos levar a casa para Jerusalém, a arca do Senhor para Jerusalém. Vamos fazer o seguinte, pega um carro de bois, ou usar, aí vai lá, dá um pulinho lá, pega a casa, bota a arca em cima, porque é pesada, a arca é pesada, pega da casa de Abinadab, traz para Jerusalém. Fez um carro de boi, botou a arca, começou a andar. Andou um pouquinho, aí a arca, o boi tropeçou, aí Uzá segurou, aí segurou do lado, um raio do cima, queimou os dois. Aí Davi tomou aquele susto, Deus, eu estou trazendo a tua arca, eu estou fazendo a tua vontade. Como é que sou? A Bíblia diz que Davi muito se contrariou. Eu também não levo mais não. Procurou a casa mais perto da onde estava a arca. Estava a casa de Obed-edom. Aí ele foi lá. Também não levo mais não. Deixou a arca na casa de Obed-edom.
Passados 3 meses, ele ficou sabendo que Obed-Edom ficou rico. Em 3 meses, vaca, boi, prosperou, todo estava rico. Eita, como foi isso? Aí ele, vamos buscar a arca. Chamem os sacerdotes para saber o jeito certo de buscar a arca. Tem um jeito certo de família. Tem um jeito certo de paternidade. Tem um jeito certo de educação. Tem um jeito certo de ofertar. Tem um jeito certo de falar. Tem um jeito certo de ler. Tem um jeito certo de tudo. Mas o achismo, né? Eu faço do jeito que eu quero. Passa. Quando tomar uma fulminada, não vá culpar Deus. Porque Davi culpou Deus. Depois ele refez-se e aí foi lá para buscar o manual. Por isso que os judeus não entendem. Por que os judeus não entendem? Porque os judeus, Romanos 10,4, diz que eles querem estabelecer a sua justiça conforme o seu próprio critério. O judeu não aceita igreja cristã lá em Israel. Não aceita o Messias. Quer do jeito dele. Se quer do jeito dele, também não vai ter. Porque não funciona assim. O véu está ali. Do jeito que eu quero, do jeito que você quer, não vai. Do jeito que você quer, não vai. O achismo não tem base. Me lembra de uma situação lá em João 9,4. Quando, 9,1, melhor dizendo. Jesus está passando, cego de nascença. O que os discípulos perguntam? Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Olha, ele já tem opinião. Alguém está cego? Alguém pecou. O achismo é isso. As pessoas que acham muito, elas têm uma ideia assim. É interessante que... não, deixa eu passar para o segundo ponto e eu vou citar esse caso que eu vou citar agora, que é muito comum acontecer. O segundo véu é o véu religioso. O véu religioso é aquela ideia que o sujeito olha para si e fala: rapaz, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um bom patrão. Eu vou para a igreja. Essa é uma coisa que eu não falto, eu não falto a conexão. Eu não falto a celebração. Sabe, eu sou dizimista. O camarada, ele está se autoaprovando. Aí o que acontece quando ele pisa na jaca, faz uma baita de uma, né? Pisou no tomate, o que ele faz? Fica arrasado. Aí ele fala assim: meu Deus, rapaz, será que Deus vai ouvir minhas orações? Pastor Niles, eu queria que o senhor fizesse uma oração forte aqui. Ou então entra às 15 horas na oração e pede oração porque ele não acredita mais na sua oração. Por que não acredita mais na sua oração? Porque é um religioso. Ele não acreditava antes. Só que antes ele não tinha uma culpa. Agora que tem uma culpa, agora ele não acredita nem nele mesmo. E por isso nunca acreditou e assim fica. O religioso é aquela pessoa que Jesus está conversando com os judeus em João 8. Ele fala assim: vocês sempre foram escravos. Não, nós nunca fomos escravos. Nunca fomos escravos de ninguém, não. Vocês sempre foram escravos. Quem comete pecado é escravo do diabo. Não tem jeito. Não, aí pegaram pedra para matá-lo. O religioso, ele tem um senso de análise sobre si próprio muito intenso. Só que tem um problema. Na hora que bate o carro, na hora que o filho fica doente, ele para e fala assim: o que foi que isso aconteceu? O que foi? Será que foi porque eu não fui no dia dos pais ver meu pai? Será que foi porque eu dei aquela surra no meu filho? Aí ele chega para o filho: meu filho, me perdoe que eu dei aquela surra. Aí o filho, interessante, né? Deu com convicção e tirou sem convicção. Por que isso? O religioso, ele não tem segurança. De repente a segurança perde, porque ele afirma para si próprio, mas ele mesmo não aguenta a culpa. Por isso ele tem que se justificar, ou ele tem que se aprovar. Isso é religião. Terceiro véu, queridos, é um véu muito sério. É o véu do pecado. O véu do pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, bem clara. Todo mundo nasce morto. Todo mundo nasce morto. O que é nascer morto? Eu não entendi. Todos nascem mortos. Ué, mas se nasceu, como é que é morto? É porque a morte espiritual já é parte do pacote do ser humano. Ele já nasce morto espiritualmente. Ele já nasce separado de Deus. E o pecado começa a aparecer na vida da pessoa. Você não peca. Você não é pecador porque peca. Você peca
porque nasce pecador. Então nasce pecador e vai, peca, e daqui a pouco rebeldia, e daqui a pouco grita com a mãe, e daqui a pouco dá um tapa na cara do pai, e está desenvolvendo. Meu Deus, o menino era tão doce. Ele nasceu morto. Ele já nasce condenado ao inferno, porque o salário do pecado é a morte eterna. Aí o sujeito, o véu do pecado é o seguinte, o sujeito, ele não admite que peca. Ele solta a língua em todo mundo, é rebelde no trabalho, briga em casa, xinga, mas não é pecado. Eu estou desconfortável. Eu não fui compreendido. Então ele começa a botar o pecado nas categorias psicológicas. O menino rebelde tem TOD. Transtorno opositor desafiador. Ele tem TOD. TOD se resolve com cinturão. TOD se resolve com cinturão, você que está na internet. A Bíblia diz, castiga o teu filho com a vara, porque fustigando a tu, nem por isso morrerá. Livrará a sua alma do inferno. Não, mas aí não. A Bíblia é ultrapassada. Então é fácil, aí é fácil. Corta os pecados todos, seleciona o pecado que lhe agrada e vê o pecado no outro e fala, rapaz, meu Deus do céu, não paga a dívida. Eu marco 7 horas e não cumpre. Só quem tem pecado são os outros. Mas você que não vê o seu pecado, tem um véu para te dizer, você está condenado ao inferno. Por que está condenado ao inferno? Porque só vai para o céu uma pessoa perdoada, e uma pessoa perdoada tem que se arrepender dos seus pecados. Agora, que interessante, para passar para o quarto e último ponto. Uma pessoa que reconhece seus pecados não precisa se justificar. Interessante, Wellington, muita gente veio me dizer domingo passado sobre a celebração. Muita gente. Algumas pessoas que não tinham costume de visitar aqui, falaram comigo que você estava contando a sua história abertamente. Rapaz, como é que o camarada consegue contar a história assim abertamente? Quem é perdoado conta com facilidade. Pô, não está se defendendo? Jesus já o defendeu na cruz do Calvário. Ele está tranquilo. Aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Como é que você sobreviveu com essas coisas? Eu sobrevivi porque Jesus apareceu na minha vida. É por isso que a gente canta aí, Jesus, o plano perfeito. Jesus apareceu para mudar a minha história. É Ele que muda a história. E o quarto e último véu que fica sobre as pessoas é o véu do julgamento. Adão colocou a culpa em quem? A mulher que tu me deste. Uma montanha de gente coloca a culpa em alguém, mas a vida da pessoa que está mal. Mas a culpa é do outro. Imagine você terceirizar. Meu casamento não vai bem porque minha mulher é X. Meu casamento não vai bem porque o meu marido é Y, porque o meu filho tem isso. Não entendi. O casamento não é seu, a vida não é sua, por que alguém é responsável pela sua vida? Ele não consegue entender que ele está terceirizando a sua felicidade, a sua alegria, terceirizou tudo para poder culpar alguém e não se mover. Tem um monte de gente assim, rapaz, por que você não procura um emprego? Rapaz, eu não tenho muita capacitação. E por que não tem capacitação? Meu pai não me botou no estudo. Sim, seu pai já conversou com ele? Não, ele está morto. Não entendi. Seu pai morreu, ele é o culpado. Por que você não se suicida mais rápido? Mata logo, se mata logo. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar vivo falando mal do pai que não fez ele estudar. É desse jeito. Porque terceiriza a culpa, porque tem um véu. Exatamente. Você vê Adão, né? Adão não pecou? A Bíblia fala que Adão pecou. Mas, a bem da verdade, não foi nem Adão que pecou, foi Eva. A serpente conversou com Eva chegou para Adão e falou, come essa fruta, rapaz. Eu comi, não tem problema nenhum. E ele caiu na onda lá de ouvir a sua esposa. Mas a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Quem comeu primeiro foi Eva. Mas a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Ele é responsável pela escolha dele. Está lá na Bíblia, em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então ninguém terceiriza culpa nenhuma. O véu não tem essa história de você. Eu estou falando 4 tipos de véu e o Espírito Santo está falando contigo. O Espírito Santo está dizendo, rapaz, hoje é dia de você dizer, eu sou pecador. Se você não disser, você vai ficar se justificando todo o tempo. Acabou meu casamento por causa daquilo. Não sei o que, meu filho, por causa daquilo. Meu filho não fala comigo, porque ele não presta. Sempre o outro é culpado.
Por que não chega para Jesus e diz: Senhor, eu sou o culpado. Senhor, eu fui um pai ruim. Senhor, eu. Fala para Jesus isso. Jesus vai passar o sangue e libertar a sua vida. O verso de número 17, 3:17, diz assim: mas que quando se converte, o véu é tirado. Jesus vai tirar véu de gente aqui essa noite. Você precisa entender isso. Você não entende. Você não gosta de igreja porque tem um véu. Você tem desconfiança da minha pessoa porque tem um véu. Você não gosta da conexão porque tem um véu. Você tem medo de confiar nas pessoas porque tem um véu. Se você se converter e reconhecer o seu pecado diante de Deus, o véu sai. Você não vai ter todas as explicações sobre mim, sobre igreja, sobre pessoas, sobre Jesus, sobre as curas. Você ora por 10 pessoas, 2 são curadas, 8 não são. Qual é a explicação? Eu não tenho explicação. Quem cura é Deus, Ele que explique. Eu não tenho nada que explicar, nada. Mas, não aceito. Meu filho, eu pedi tanto a Deus. Acontece direto, irmão, direto. Eu pedi tanto a Deus, Deus não ouviu. Tem PROCON para Deus? Você bota Deus no PROCON, Ele não vai comparecer. Ele não vai. É um véu. É um véu no teu coração. Paulo diz: em Cristo o véu da velha aliança é removido. E ele está falando que em relação a todos esses créditos, essas virtudes, todas essas coisas, ele fala: tudo aquilo, porque eu era judeu, tudo que eu era, fariseu, hebreu de hebreus, segundo a lei irrepreensível, mas tudo que eu era, reputei-o como nada para ganhar a Cristo. Sabe de uma coisa? Se você entregar sua vida a Jesus, mas Nilas, tem um bocado de crente aqui. Para que você vai pregar todo domingo para crente que já é convertido? Mas cristão também deixa o véu cegar a sua vida espiritual, seus olhos. Cristão, discípulo, deixa que um véu cegue os seus olhos. Fernanda vai fazer, se Deus permitir, essa semana, cirurgia de catarata. Eu já fiz no meus 2 olhos. Vai fazer cirurgia de catarata. Por que Deus permite com uma santa mulher dessa uma película cubra o seu do cão, essa película do cão? Luta. Não, irmãos, também na vida espiritual é assim. O sujeito vai cegando, ele vai endurecendo. E ele vai perder o quê? A minha salvação? A minha respondo eu, ele vai perder a dele. Vai perder a dele. O fim do texto é maravilhoso, 3:18. Eu encerro com isso. Olha o que diz a Bíblia. E todos nós, com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. E somos o quê? Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Quando o véu sai, você sabe ser um melhor pai. Quando o véu sai, você entende o que é uma melhor mãe. Quando o véu sai, você entende o que é o melhor filho. Quando o véu sai, você não tem mais problema com pessoas. Você é uma pessoa, você tenta se resolver com Deus e cada um faz a mesma coisa. Cada um faz a mesma coisa. Mas ele me feriu de novo. Mas não merece. Não merece meu perdão mesmo, não. Você quer dizer que ninguém merece o meu perdão. E eu também não mereço o meu perdão também. Perdão não é mérito, perdão é graça de Deus. Eu perdoo as pessoas, não é porque eu gosto. Eu perdoo as pessoas porque eu fui perdoado. Eu não perdoo porque ele ajoelhou, por favor, pastor Nilas. Não precisa pedir perdão, não. Feriu, já estou perdoado. Se pedir perdão, bem. Se não pedir, está perdoado de antemão. Você entende o que é a graça? O véu sai, você resolve. A sua vida se resolve, os véus são tirados, as complicações são tiradas. Quando você entrega a sua vida a Jesus para ser transformado, você não vai ter um lar melhor se o véu não for tirado. Você não vai ser uma esposa melhor se o véu não for tirado. Tem que ser tirado essa noite. E ele é tirado quando você reconhece que o véu está lá dentro. Reconhece a dificuldade, você reconhece o pecado, reconhece a maledicência, você reconhece a contrariedade, reconhece a negatividade, tudo é ruim, ninguém está bom. Onde é que está o problema? No seu coração, no véu do seu coração. Já terminei.
Toca aí, varão, que eu quero ouvir o que você está tocando. Pode ficar sentado, igreja. Só esse violão fala. Não há nada melhor. Jesus vai fazer isso hoje, dos ossos soldados. Aleluia. Ele vai fazer do seu coração, da sua vida, do seu lar. Ele vai mover essas coisas hoje, retirando o véu do seu coração. Está na hora de jogar fora o achismo, está na hora de jogar fora os julgamentos, está na hora de jogar fora essas simplificações de pecado. Está escrito isso: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E vai ser desfeito hoje. Vai ser desfeito hoje pelo poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus.